Este programa tem o apoio de BetClick. Desafia as odds. Tô, Rebelo, mas o que é que se passou, meu? Uma hérnia? Então não ias ao jogo? Não foste? Ainda te liguei. Mas tu foste operado. É que eu apostei 42.556 espectadores. E adivinha quantos é que foram? 42.555! 55! Perdi por um! Faltavas tu, Rebelo! Bancadómetro. Chuta o número de adeptos nos estádios da Liga Portugal BetClick e ganha prémios em bancadómetro.pt. Foi mais um dia de Taça de Portugal na Rádio Observador. Transmitimos esse Santa Clara Sporting no estádio de São Miguel, uma partida que foi arbitrada por João Pinheiro, um dos mais conceituados árbitros do futebol português. Pedro Henriques, vamos à análise ao trabalho do João Pinheiro. Teve uma tarde-noite complicada nos Açores. Exato. Vamos ao minuto 8. Começamos aqui com um possível penalti sobre Maxi Araújo. Não é, na tua opinião? Sim, para mim sem penalti é um lance em que o Mateus Araújo estica a perna esquerda e não toca ao rasteiro o Maxi Araújo. E é fruto do movimento que há um ligeiro e inconsequente toque ou contacto do braço direito no ombro esquerdo do jogador do Sporting. Portanto, não há infração para castigo máximo, tudo correto. Minuto 24. Também não há penalti, na tua opinião, sobre João Simões? Sim, é o Mateus Araújo do Santa Clara que remata e a bola acaba por ser interceptada pelo pé do Eduardo Quaresma, que ressalta, sobe e vai de forma, digamos, inesperada à coxa de João Simões. Portanto, vai à coxa, não vai à mão-braço, logo também não há motivo para pontapé de penalti. E ao minuto 41 sai um amarelo para Luís Soares. Sim, é aquela situação em que Luís Soares, de forma evidente e ostensiva, agarra e puxa o Serginho, a camisola do Serginho, e por isso bem visto o cartão amarelo, ou bem mostrado. 44, minuto 44, há um amarelo para Gabriel Silva, um dos jogadores que esteve em evidência no Santa Clara. Sim, por uma entrada fora de tempo, acaba com o pé direito por pisar também o pé direito do Gonçalo Inácio, é uma entrada dura, negligente, o tal pisão, que normalmente é sempre sancionado com cartão amarelo, tudo certo. Tudo certo aqui. Ao minuto 50 também não há penalti sobre Quaresma. Sim, sem penalti. De Quaresma. Sim. Seria eventualmente penalti Ricardo Quaresma, mas tudo certo. Ele estica a perna direita, intercepta a bola com o pé e chuta a bola. Ato contínuo, o jogador que está na disputa de bola com ele, que é o João Costa, acaba por ele, João Costa, tropeçar com o pé esquerdo na perna do central do Unido, que já estava no chão. Portanto, ou seja, o Quaresma chega primeiro, chuta a bola, fica no chão e o seu adversário que chega depois, João Costa, acaba por tropeçar nele. Mas não é rasteirada e, portanto, sem penalti. Sem penalti. Ao minuto 74 saiu um amarelo para o Luquinhas. Sim, é com a mão esquerda e depois também com a direita, agarra e puxa por trás a camisola do Fresneda. É uma ação claramente persistente, ostensiva, antidesportiva, cartão amarelo bem mostrado. Um dos lances que gerou aqui alguma confusão foi esse vermelho para Paulo Vítor, num lance que junta depois ali muitos jogadores, sim, não é? Exato. Eu vou ser muito rápido em relação a este lance, porque é assim, o Paulo Vítor é expulso assim que o Fresneda cai no chão. Portanto, só há duas hipóteses, eu diria só há uma, mas pronto, vou dar aqui duas hipóteses para o cartão vermelho. Uma é uma agressão, tipo o Paulo Vítor ter tido uma conduta violenta. Só deu uma repetição, ou seja, quer na imagem corrida, quer na repetição, não vejo conduta violenta ou agressão, mas as imagens são de longe e pode ter havido, obviamente. A outra hipótese seria por palavras, por algum tipo de palavras, quer do jogador Paulo Vítor em relação ao Fresneda ou outro jogador qualquer, ou em relação à equipa de arbitragem. Só há uma hipótese aqui, é ver o que é que o árbitro, ler neste caso, o que é que o árbitro vai escrever no relatório, porque é isso que vai definir se realmente houve uma situação de conduta violenta, que nós não conseguimos ver. O facto é que o VAR validou a decisão e, portanto, por palavras, obviamente que o VAR também teria que validar essa situação, por conduta violenta tinha que ter imagens que provassem isto. Portanto, eu vou dar aqui claramente o benefício da dúvida, porque só houve uma repetição do lance e o árbitro foi tão rápido que não faço a mínima ideia do que aconteceu. Muito bem, depois há um lance muito polémico, claro. Ao minuto 90 um penalti para o Sporting, que foi assinalado depois de uma análise do VAR que demorou 14 minutos. Exatamente, basicamente é isto. O lance ocorre, o árbitro tinha dado 6 minutos de descontos, portanto, e ao minuto 90 com mais 20 segundos acontece a tal situação entre o Tiago Duarte e o Ullmann.
praticamente o Ullmann fica-se a queixar da cara no chão, praticamente a bola sai para fora do terreno de jogo a seguir, e o árbitro obviamente tem que esperar para a indicação do VAR. O VAR entre o minuto 91, vou já dar aqui, basicamente teve a verificar o lance até mais ou menos ao minuto 90 mais 12, por aí. E depois chama o árbitro para ir ao monitor. E o árbitro toma a decisão, passado cerca de 2 minutos, ou seja, entre o lance do Tiago Duarte com o Ullmann e, digamos, o árbitro considerar pontapé de penalti, passaram 14 minutos e depois mais 1 minuto para a respectiva execução. Portanto, foi este o tempo. Ora, primeiro aspecto, se é um lance, se os VARs têm que intervir através do protocolo em situações claras e óbvias, portanto, isto é, em que o árbitro toma uma decisão e há uma imagem que o VAR tem que é claro e óbvio que vai provar o contrário, significa que não se deve estar tanto tempo a analisar um lance, porque se é claro e óbvio, demorará muito menos. Eu sei que há aqui 2 situações, o árbitro teve a analisar, por um lado, a questão do possível penalti e teve a analisar também a questão de um possível fora de jogo no ataque do Sporting, e isso também, obviamente, que demoraria mais tempo, mas é demasiado tempo para algo que se pretende que seja claro e óbvio para a sua intervenção. Depois, relativamente ao lance em si, o árbitro tem a hipótese de ir ao monitor e verificar aquilo que eram as indicações e as imagens e podia manter ou alterar a decisão. Quis manter. Resumindo e concluindo, não aceito nem a intervenção do VAR, não aceito no sentido de não concordo, obviamente, nem concordo com a decisão do árbitro. Esquerda do Tiago Duarte no Ullmann, portanto não há um braço aberto, não há uma situação de rotação para dar cotovelada ou estalo, portanto é uma situação em que ele tem o braço esquerdo, digamos, dobrado em 90 graus, há efetivamente ali um contacto da mão até mais sobre o pescoço do que propriamente sobre a cara, do qual o Ullmann se fica a queixar, ali entre o pescoço e o princípio da cara por baixo, portanto a zona do queixo, parece-me um contacto normal, natural, do movimento, inconsequente, sem infração, basicamente, e portanto na minha opinião pontapé de penalti mal assinalado. Na sequência deste lance, depois geram-se algumas confusões. Certo. Há vermelhos que saem para Venâncio e Lucas Soares no banco, sai também um amarelo para o Serginho. Exatamente, pronto. Isto é tudo, uns, o Serginho antidesportivo, os outros palavras injuriosas, obviamente ofensivas ou grosseiras, não ouvimos, deduzimos. Claro. Aquilo que eu quero também transmitir, eu compreendo o que os jogadores possam sentir, como qualquer elemento, a tal revolta perante uma determinada situação que para eles é injusta, só que às vezes tem razão, outras vezes não tem razão. Neste caso tem razão porque eu acho que errou o árbitro nesta decisão. É impactante porque o Santa Clara já estava já com -1 do gol, do penalti. Se fosse gol como foi, ficaria empatado, tornar-se mais difícil para o Santa Clara e, portanto, percebe-se que isto tem claro impacto na decisão da eliminatória. Isso não há dúvidas, mas há um aspecto que é relevante e importante. Não pode uma decisão errada do árbitro levar, porque isto é a regra, é a lei, e neste aspecto tem que se dar sempre razão à equipa de arbitragem, que é não se pode preferir ou ter palavras injuriosas, ofensivas ou grosseiras. Trata-se de uma decisão errada, ponto, tem que ficar por aí para com o árbitro e, portanto, dou sempre razão ao árbitro quando puxa do cartão vermelho para comportamentos que sejam incorretos é amarelo, mas portanto irresponsáveis, injuriosos, ofensivos. E portanto isto para dizer que não há nada que possa justificar, é como que tentarmos sempre justificar em qualquer circunstância um ato de violência, porque nada o pode justificar. E aqui, não sendo violência física, trata-se da tal violência verbal que não pode ser aceitável, embora eu compreenda o enquadramento e a dita revolta. Agora, os cartões vermelhos eu vou dar sempre como boa decisão, porque o árbitro tem sempre razão quando expulsa alguém por este tipo de atitude, de comportamento ou de palavras. Fechamos então ao minuto 110 com esse amarelo a Blopa. É um pisão, chega fora de tempo e acaba por pisar de forma negligente o seu adversário e cartão amarelo bem mostrado. E então, que nota sai hoje para João Pinheiro? Vou dar uma nota muito negativa, nota 2. Não está em causa o João Pinheiro, que é o nosso melhor árbitro português e tem feito jogos extraordinários a nível internacional, 3 jogos Champions League fantásticos, pitou muito bem a final da Supertaça Europeia, e portanto isso nem sequer está em questão, a sua qualidade, mas hoje teve uma noite que tem um momento que acaba por ser infeliz, na minha opinião, porque é uma decisão errada e uma decisão com impacto forte no jogo. Ou seja, não se trata só da decisão, trata-se de uma eliminatória, nem é questão de ponto que se pode recuperar ou não, há uma equipa que passa, outra que não. É óbvio que do penalti podia não ter sido gol, depois o Sporting ganha com 3-2, obviamente todo legal, nem sequer põe em questão a expulsão, porque obviamente poderá haver razão, embora a gente não a tenha, eu pelo menos não tenha conseguido perceber. Agora, este lance para mim é que é determinante e decisivo. Eu diria, para mim,
penalti mal assinalado, VAR e árbitro falharam neste lance. E é um lance muito importante para o jogo e com impacto na eliminatória. Nota 2 para João Pinheiro, esteve a liderar a equipa de arbitragem neste Santa Clara Sporting, análise no Sem Falta do Pedro Henriques. Obrigado, Pedro. Um abraço. Obrigado. Este programa tem o apoio de BetClick. Desafia as odds.